Gente, nessa época de férias e festas de fim de ano, com tanta gente viajando para encontrar a família, para descansar, o Fantástico traz um alerta. Falsos motoristas de aplicativo estão dando um golpe e extorquindo passageiros na saída do Aeroporto Internacional de São Paulo, que é o maior do país. As vítimas contam que as corridas ficam 5, 10, até 70 vezes mais caras. Os golpistas chegam a ser violentos para ocupar o espaço de taxistas e de verdadeiros motoristas de aplicativo. E a gente se pergunta o que fazer para se proteger. Quando se chega ao aeroporto de destino, tem o cansaço das horas de voo, o alívio de encontrar a bagagem e aquela ansiedade por reencontros. Quando não se tem ninguém à espera lá fora, é preciso decidir: alugar um carro, pegar um táxi, transporte coletivo ou um carro de aplicativo para sair daqui. Tem gente que chega numa cidade diferente e acha que o jeito de pedir um carro por aplicativo pode variar. Não pode, é sempre da mesma maneira, é um padrão. É o passageiro quem coloca o destino e depois confirma o pedido no celular. E espera o carro aqui do lado de fora. No aeroporto de Guarulhos tem um lugar específico para esse embarque em carro de aplicativo. E o valor a pagar é o que aparece no celular do passageiro. Mas no Aeroporto Internacional de São Paulo, embaixo da placa de alerta, um golpe confunde passageiros. Esse cordão humano na saída do saguão é para fisgar passageiros antes que eles cheguem aos motoristas legalizados de aplicativo ou de táxi lá fora. Só que os flagrantes mostram que eles nem sempre são tão cordiais como parecem. Derruba a corrida minha que eu vou atrás de você. Um casal de Teresina, na primeira visita a São Paulo no ano passado, foi atraído assim. E ele disse: vocês estão pedindo Uber, pode cancelar aí que eu sou o Uber. Mostrou o perfil dele no aplicativo do celular. Ele disse que era um motorista credenciado já lá do aeroporto e que o carro dele já estava na porta do aeroporto, bem na saída. Carro chique, nunca desconfiaria. O Luiz Felipe descreve a abordagem clássica dos motoristas clandestinos, que no aeroporto tem outro nome. Fala onde você é pra mim. Eu sou arrastador. O arrastador que fez a viagem do casal é Geraldo Ferreira Júnior. E assim que a gente chegou no nosso destino, ele encerrou a corrida no aplicativo dele, que eu tenho certeza que era fake. Apareceu lá o valor de R$ 542, sendo que o valor era para dar 100. E aí, no momento, eu fiquei em choque. Mesmo que eu tentasse sair do carro, eu ia ficar sem as malas, então prejuízo também. O Luiz Felipe registrou o boletim de ocorrência contra Geraldo em setembro do ano passado. Tudo indica que, naquela época, Geraldo era falso motorista de aplicativo nas horas vagas. O crachá revela que ele atuava também como despachante aduaneiro, o que dava a ele acesso a áreas restritas do aeroporto, como o terminal de cargas e alfândega. O Fantástico descobriu que um mês depois de dar o golpe no passageiro de Teresina, Geraldo transportou um Sérvio por um trajeto semelhante e valor ainda mais salgado, R$ 870. A vítima procurou a polícia. Na justiça explicou. Eu vi o valor que ele colocou, mas era à noite, eu estava cansado e não conseguia fazer a conversão. Por isso, tirei uma foto da placa do carro, caso tivesse algum problema. Geraldo foi condenado a 1 ano de prisão por estelionato. Por ser réu primário, a pena foi convertida em doação de cestas básicas. O Fantástico apurou que Geraldo não renovou a licença de despachante. Mas essa imagem dele aí no saguão, feita pela nossa equipe, mostra que ele continua na ativa. Geraldo não se preocupa com a fiscalização. O carro fica horas fora da vaga no estacionamento. E dali só sai quando consegue um passageiro. Nós acompanhamos uma corrida dele por São Paulo. E a gente está no caminho de quem vai para a zona leste da capital. O carro está com um letreiro de táxi agora. Enquanto ele esteve parado lá no estacionamento do aeroporto, ele estava sem a placa de táxi. O Fantástico confirmou que Geraldo tem um alvará de táxi na capital. Mas isso não dá o direito de fazer ponto no Aeroporto Internacional em Guarulhos.
Nessa corrida, ele levou uma passageira até uma locadora de veículos em São Miguel Paulista, distante 15 quilômetros do aeroporto. Foi 543, alguma coisa assim. Só para ter um parâmetro aqui, se você fosse pedir um táxi pelo aplicativo agora, dava R$70. Ela pagou quase 8 vezes mais, um valor que seria suficiente para levá-la naquele mesmo horário até o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Outras vítimas não perceberam o golpe. O carro que a gente acompanhou saindo lá do Terminal 3 parou agora aqui nesse hotel em Guarulhos. E esse é um carro alugado. Vamos tentar falar com a passageira que fez essa corrida. Ela é uma brasileira que mora há 30 anos na Europa. Eu paguei 170. Não sei se é o preço, não sei se está muito ou é barato, não sei. Eu não sei se o valor de lá para cá é o mesmo daqui para lá. Mas o daqui para lá agora tá o mais caro, que é o Black, tá R$66. Eu paguei 170 pavos. Os clandestinos não param. O nosso produtor flagrou o mesmo motorista de novo no aeroporto. Já tem 15 minutos que a equipe flagrou o clandestino lá na porta do hotel em Guarulhos. E ele já está aqui de volta. Enquanto isso, lá fora tem uma fila de motorista de aplicativo aguardando a vez para pegar passageiro aqui no terminal. E ele está aqui, ó, no espaço proibido de estacionar, sem que ninguém incomode. O arrastador Vinícius Bernardi levou um passageiro para Pirituba, na Zona Norte, e passou até recibo com dados falsos. E o valor? O valor foi 280. É o preço que você pagou para ir para o aeroporto? Para ir, não. Para ir você pagou mais ou menos quanto? Para ir eu paguei acho que 130, 120 mais ou menos. Então ele falou que esse recibo eles pegam na própria Uber, porque como ele que registra essa corrida, às vezes o recibo online não chega, né? O e-mail não chega, e eles entregam isso como garantia. Não é assim que funciona. O serviço de aplicativo é todo pela internet. O Fantástico analisou mais de 30 boletins de ocorrência envolvendo arrastadores no aeroporto. São relatos de quem teve medo. O motorista fechou as portas de forma agressiva e aumentou o tom de voz. Uma corrida que seria R$70 custou 70 vezes mais. Fez meu filho me ligar e disse que só liberava meu filho descer se eu fizesse a transferência do que faltava para a cobrança de R$700. É, 20 mil, é isso mesmo. Eles não se intimidam com os alertas estampados no aeroporto. Se um taxista legalizado avisa um passageiro sobre o risco do golpe, o saguão vira terra sem lei. Lá dentro, lá fora, parece uma batalha campal. Todas essas imagens foram encontradas em processos na justiça. Aí eles vêm pra cima de você e falam: ô, irmão, faz seu trampo que eu faço o meu. A gente sabe onde você mora, sabe onde sua família mora, então não atrapalha o nosso lado aqui. Entendeu? Vem com um tom de ameaça. Veja o que acontece com um agente de trânsito que tenta recolher o carro de um motorista clandestino. Aos poucos, eles se juntam, deixam um funcionário público acuado, agridem e seguem para dentro do saguão. Esse homem de laranja você já conhece. É o Geraldo, aquele despachante aduaneiro, motorista clandestino que cobrou a mais pela viagem do passageiro estrangeiro, da brasileira que foi a locadora de carros essa semana e do Luiz Felipe, de Teresina. Quando você falou lá com os policiais, com o investigador, enfim, com quem fez o seu boletim, ele comentou alguma coisa? Eles até riram, né? Que eles disseram que isso aí tá acontecendo demais, que é bem comum. Nesta outra imagem, Geraldo cumprimenta Eduardo Souza da Silva. Eduardo é figura constante no aeroporto há pelo menos 5 anos. Em 2022, ele aborda um grupo que acaba de chegar da França, convence a levá-los ao hotel e a sua simpatia abriu espaço para mais. Acabou indo a um estádio de futebol e comendo com os franceses. Agradou, mas enganou. Meus amigos olham para mim e dizem: não tem como gastarmos $600 no primeiro dia, não é possível. E de repente eu olho, vejo que o pagamento foi feito em 3 parcelas. Então, penso por um segundo e digo aos meus amigos: pessoal, acho que foi o motorista que nos roubou. Na justiça, o caso não deu em nada. Não foi possível a localização da vítima Emily. Eduardo, provas fracas, tá? Nada foi produzido em juízo. Mas com os mesmos contatos do processo, o Fantástico achou o turista francês. O último contato que ele teve foi com a polícia, que entregou o boletim de ocorrência.
Eles nos deram um pedaço de papel dizendo, ok, entraremos em contato com você. Fomos contatados novamente, mas respondemos e eles não deram seguimento. Em 2019, Eduardo já era arrastador. Mas tá vendo essa mochila nas costas do rapaz? Numa vacilada, o Eduardo também furta. Sai tranquilo do aeroporto e a coloca no porta-malas do carro dele. Pouco tempo depois, de volta ao terminal, já arrastando de novo, ele é abordado pela polícia. Ele disse que achou a mochila numa cadeira. Eles vão até o carro e Eduardo a devolve. Por este crime, ele responde em liberdade. O processo ainda aguarda audiência. A justiça tenta saber o paradeiro do réu. Ele está aqui, no mesmo lugar do furto. O flagrante é desta semana. Fica horas escolhendo passageiros, faz uma selfie. Quando um colega avisa que tem polícia na área, eles dispersam. É a guarda municipal, que está ali para fiscalizar. Mas é só a GCM atravessar a rua que eles voltam. O Eduardo dá aquela olhadinha para a base e segue na ilegalidade. Há 3 meses, o Fantástico acompanha o esquema de transporte clandestino no maior aeroporto do país, que tem outras figuras constantes. Aquele que faz o papel de segurança, a mulher que fala inglês para atender estrangeiros. Procuramos todos os suspeitos citados nessa reportagem. Deixe sua mensagem na caixa postal. Este número está configurado para não receber recados. Ele desligou, porque chamou 2, 3 vezes. Só um atendeu. Geraldo Batista Ferreira Júnior. A gente acompanhou uma viagem sua ali no aeroporto e cobrou R$540 pela corrida de 14 quilômetros, fora do taxímetro. Como é que foi avaliado esse preço? Então, tá vendo algum engano. O seu alvará é da capital, mas você pega passageiros lá em Guarulhos? A partir do momento em que você tem uma conexão entre essas pessoas, que essas pessoas estão se falando, estão se coordenando, estão ajustando, a gente pode entender configurado, em tese, aí, o crime de associação criminosa. E aí isso permite que todos os que fazem parte dessa rede sejam eventualmente processados e punidos, né? O Fantástico teve acesso a um documento de inteligência da Polícia Rodoviária Federal de 2021. O documento já falava na existência de uma organização criminosa que atua de forma sistêmica e estruturada, com uma frota irregular de mais de 100 carros e que movimentava, naquela época, mais de 3 milhões de reais por mês. Esse trabalho de levantamento aconteceu em decorrência das abordagens que as equipes de ronda fizeram. E aí os policiais na abordagem perceberam que tinha muitas pessoas paradas ali que alegavam que eram motoristas de aplicativo, só que não estavam logados em plataforma nenhuma. E aí percebeu-se que as pessoas trabalhavam em união de propósitos, tinham o mesmo modus operandi, foram constatadas pessoas com porte ilegal de armas, pessoas realizando tráfico de entorpecentes. A Polícia Civil informou que vai entrar em contato com a PRF para obter detalhes da investigação. A concessionária que administra o aeroporto disse que uma empresa privada não tem poder de polícia e que a fiscalização de motoristas é feita por autoridades policiais e pela Prefeitura de Guarulhos. O aeroporto tem uma delegacia lá dentro. A Guarda Municipal atua do lado de fora. Em nota, a Prefeitura de Guarulhos disse que fiscaliza diariamente os terminais contra o transporte clandestino. Afirmou que este ano apreendeu 124 carros. A Secretaria da Segurança Pública disse que a Polícia Civil investiga todos os casos que chegam ao conhecimento. São 9 inquéritos concluídos este ano. E que a Polícia Militar mantém equipes no aeroporto para prevenir e reprimir atividades ilegais. O Ministério de Portos e Aeroportos sugeriu que nosso questionamento fosse direcionado à concessionária que administra o aeroporto. A Uber alerta para viagens fora do padrão que os falsos motoristas não dispõem das ferramentas de tecnologia e processos de segurança oferecidos pela plataforma. Também a falsa viagem não é coberta por seguro de acidentes pessoais e que, no caso de motoristas cadastrados, a empresa analisa os antecedentes criminais antes de terem acesso à plataforma. Na dúvida, busque informações no aeroporto, dirija-se a táxis oficiais
ou a locais destinados ao embarque em carros de aplicativo. O cara tá aplicando golpe, mas ele tá aqui dentro do aeroporto, tá de boa. Como é que não tem um policial que tá já avistando esse tipo de abordagem, esse tipo de coisa? É bem complicado essa sensação de impunidade que a gente tem, entendeu?